Olá pessoal, boa tarde. Depois de um tempo meio distante, olha nós aqui de novo, em pleno dia dos namorados. Nós estamos aqui de volta. Então, semana passada o Zé Luiz fez aquela aplicação que ele faz nos olhos, né? Uma aplicação dentro do olho, e tem que tomar anestesia geral, um pouquinho de anestesia, né? E com isso ele fica baqueado, porque fica um dia sem comer, de jejum, depois faz a anestesia. Aí eu tenho que ficar bem cuidando dele, mas deu tudo certo, ele já tá bem, graças a Deus. Solange, querida, feliz dia dos namorados para você, para o seu marido, para nós todos, né? Bom estar com vocês de novo. Graças a Deus que estamos de volta. É isso, olha aí, tá chegando, Solange. Beth Festa, mais uma amadinha ali preciosa, Clarice Laurito, que bom estar com vocês de volta. Meu marido já tá bem, já tá curado, já tá fazendo as caminhadas dele na rua, então tá tudo certo, tá tudo em paz. Então vamos orar iniciando essa tarde alegre de se falar do amor, né? Vamos orar a Deus e depois nós vamos entrar no estudo de hoje. Irmã de Janeira, querida, quanta gente maravilhosa. Vamos orar a Deus. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, porque todos os dias o Senhor está conosco. A tua palavra diz: eis que estou convosco todos os dias, todos, até a consumação dos séculos. Então, Senhor, nós queremos te adorar, te bendizer, te exaltar, porque o Senhor está conosco, pedir a tua bênção por todas essas preciosas que estão sempre conosco, seus familiares, seus amores, filhos, netos, marido, que a tua graça esteja sobre toda a nossa casa. Colocamos nas tuas mãos a nossa nação brasileira, colocamos nas tuas mãos os enfermos, as crianças, os encarcerados, as viúvas, os órfãos, e nós te exaltamos, Pai. E eu quero pedir uma bênção especial por todas as igrejas perseguidas da face do planeta. Senhor, o Senhor é a nossa vitória, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso desembaraçador, o Senhor é o nosso abençoador. Aquele que cura, que liberta, que abençoa, que restaura. Estamos diante de ti nesse dia pedindo as tuas mais ricas bênçãos sobre todas as pessoas, sobre os casamentos, sobre a relação dos pais com os filhos, sobre tudo que se celebra o amor. Que a tua bênção esteja sobre nós. E nós te exaltamos nessa tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos, graças a Deus. Gislene, Dulce Lourenço, olha aí quanta gente. Paulo Roberto, que bom, meu amado, ter você aí. Eu gosto muito de ver o amor que você tem pela sua esposa e sua família, isso é tão lindo. Que bom, né? Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre o amor no sentido geral, né? Na verdade, o amor, ele tem que exalar, ele tem que aparecer, ele tem que perfumar todas as nossas relações, né? A relação do marido com a mulher, dos pais com os filhos, dos avós com os netos, a nossa relação com as pessoas, com a igreja, com os líderes, com os vizinhos, com os parentes. Então, há um cântico, né, que diz assim: qual adorno desta vida é o amor, né? Então, adorno, né? Quando você faz um vestido assim, simples, né? E depois você vai botando uma rendinha, um botão, uma fita, uma capa, uma renda, e aquilo vai ficando adornado, vai ficando bonito. O adorno desta vida, a beleza desta vida, o tempero desta vida, a celebração desta vida, a alegria é o amor, né? Então, aproveitando esse dia festivo de Dia dos Namorados, eu quero falar um pouquinho do amor. Então, amados, o amor é um sentimento que brota gostoso, que a gente tem por uma outra pessoa, mas é também um comprometimento. O comprometimento também traz o amor, né? Então, eu quero falar um pouquinho de uma pessoa que talvez você nem imagina,
mas sobre José. José do Velho Testamento, José lá, filho de Jacó. Esse menino, o José, foi o amor do pai dele, foi a alegria do pai dele, né? Porque foi o filho da velhice, né? Ele amava a mãe de José, mas a mãe de José faleceu quando nasceu o segundo bebê. Então, na verdade, o grande presente de Deus para Jacó foi José, porque o segundo Benjamim causou a morte da esposa, que era o amor da vida dele, né? Então, aí nós vamos ver quais as caminhadas do amor, quais são as nuances do amor, o que é que o amor da Bíblia nos ensina, né? O amor, o verdadeiro amor que Deus nos ensina, o que é que ele tem de bom para nos dizer. Bom, por causa do privilégio que Jacó tinha com José, por ser o pequeno, o mais novo, o que lembrava a esposa amada, os demais já estavam grandes, ele era o filhote, o menorzinho, né? Então Jacó tinha assim uma consideração maior, né? Acho que vocês já perceberam que numa casa a gente luta mais pelo mais novinho, ou pelo mais doente, ou pelo mais fraco, ou mais preocupado. Aquele tem um certo... Não existe filho predileto, eu acho que não existe isso. Eu tenho 3 filhos e posso garantir que não tem. Todos são muito preciosos para mim. Mas aquele que está doente, eu vou correr com aquele e vou me dedicar àquele. Aquele que está passando por um problema sério, é aquele que eu vou lutar por ele. Então pode dar a impressão para os outros 2, mamãe só pensa em fulano, não é o caso. E Jacó era muito motivado a amar José, porque ele era o filho da velhice, ele era o lenitivo, já que a mãe dele morreu, então ficou esse filhinho, é o que se leva na escola, sabe aquele amor de avô? Vai levar na escola, vai buscar na escola, senta para ver o jogo com ele, vê televisão com esse filho, é toda aquela coisa assim, aquele carinho especial, né? Não quer dizer que esse pai amoroso com José não fosse amoroso com os demais filhos, né? Mas o que acontece? Sempre se luta pelo mais fraco. Aliás, essa é uma coisa muito boa do amor, porque se tem uma força, se tem um sentimento, se tem uma energia, um power, né? Para vencermos as lutas, é o amor, né? Sem o amor você não chega em lugar nenhum. Então, quando a situação tá pior, tá difícil, aí que o amor tem que brotar e não fugir, mas brotar. Então, o que acontece? José, além de tudo, o pai fez uma capa bonita para ele, colorida, sei lá, comprou numa loja de marca, foi lá em Miami, comprou. E esse menino era a dedicação desse pai, e os irmãos ficaram furiosos, né? Isso prova que o coração do ser humano é mais inclinado para rebelião, para inveja, para raiva, para vingança, do que para o amor. O amor é um sentimento que tem que ser cultivado, tem que ser regado, tem que ser assim, sempre lembrado. Agora o ódio não, a vingança não, brota na nossa vida, então é uma coisa terrível. Então a Bíblia diz inclusive que Deus amou o mundo, né? Isso eu acho tão fantástico esse versículo, porque Deus amou o mundo não de qualquer jeito, mas de tal maneira, de uma maneira tão fantástica, que deu o seu único filho, único filhinho dele, para morrer em favor desta humanidade que sempre foi rebelde, que nem sequer busca o Senhor, nem tem prazer, só quer saber da ajuda do Senhor, mas paixão pelo Senhor não tem. Então, esse amor de Deus é um amor que supera as batalhas. É um amor que perdoa os pecados, que perdoa os erros, né? Então, qual é o adorno desta vida? É o amor. Mas aí, José provocava, querendo ou não, ele foi o pivô para revelar, na verdade as circunstâncias revelam, né? Para revelar
a estupidez do coração dos irmãos dele. Na verdade, amado, quando as coisas ficam difíceis e nós ficamos uma onça, está revelando o seu caráter lá dentro, está revelando a velha Dilsa, né? A velha Solange, a velha Gislene, a velha Djanira. O nosso ser contaminado pelo pecado se manifesta, né? Quando ele não tem absoluta prioridade. Aí os irmãos todos foram ficando cheios desse menino e tentaram matá-lo, levaram para o mato. Ah, vão matar, vão acabar com esse sonhador aí, esse almofadinha, esse dodói do papai, vão acabar com a raça dele. Mas um deles, usado pelo Espírito Santo de Deus, falou, não, em vez de matar, a gente vende, porque aí ainda ganha uma graninha, né? E vamos tomar um refrigerante, tomar um sorvete nas custas dele, né? E aí acharam por bem e venderam José para uma carruagem de ismaelitas, que eram comerciantes, né? E venderam como escravo, né? E ele acabou como escravo, indo morar no Egito. A história é longa, vocês conhecem a história e tal, né? Aí quando chega no Egito, a gente vê que ele era um menino destacado pelas qualidades que ele tinha, né? A bênção de Deus sobre a vida dele, era um rapaz trabalhador, era um rapaz esforçado, ele não era um inútil, né? E talvez isso mexia muito com os irmãos, né? Que tudo que ele fazia dava certo, tinha sucesso na escola, era bonito, se vestia bem, todo mundo gostava dele, então a molecada reagia com raiva, né? E tanto é verdade que ele era um rapaz especial e que Deus era com ele, como Deus é com toda a humanidade, né? Quando fala Deus era com José, também José era com Deus, porque quando o pai Jacó ia fazer as suas consagrações e orar, José estava sempre com o pai, então ele teve uma boa educação religiosa na casa, teve um bom cristianismo desde pequenininho. Bom, resultado. Ele vai trabalhar na casa de Potifar e lá ele tem muito sucesso, né? Tudo que ele põe a mão progride, na roça progride a lavoura, nas viagens progride as negociações com as pessoas, dentro de casa tudo que ele faz dá certo. Se pusesse ele para fazer assim, uma comida no domingo, uma feijoada, ia ser um sucesso, porque Deus era com ele e ele era com Deus. Ele era um menino trabalhador. Ele era um menino aplicado, né? Ele era um menino, assim, exemplar. E de tal maneira ele se destacou na casa de Potifar, que Potifar falou assim, olha, eu tô vendo que Deus é com você. Onde você põe a mão, tudo dá certo, então eu vou deixar tudo na sua mão, né? Considerando a minha esposa, naturalmente, que não, mas as demais coisas, tudo tá na sua mão, você faz o que você quiser, compra, vende, negocia, contrata funcionários, demite funcionários, faz o que você quiser, tá tudo na sua mão. Aí, resultado, a casa de Potifar cresceu muito, muito, por causa de Deus, né? Por causa de José, Deus abençoava a casa de Potifar. Por causa de José, Deus abençoava a casa de Potifar. Mas aí você sabe que a mulher dele foi usada por Satanás, dizendo que ele investiu nela e não era verdade, papapá, ele vai preso. Eu sei que a saga de José, a saga de José foi triste, né? Ele passou por várias agrulhas, mas tudo indica que ele continuou a ser um menino de ouro, né? Trabalhador, chegou na prisão, ele entregava as correspondências, entregava as marmitas, lavava banheiro, um menino ativo, porque situações adversas todos nós temos, situações difíceis todos nós temos, mas precisa ver como é que nós reagimos na situação adversa. E José continuou reagindo de uma maneira agradável, correta, cristã. E aí o que aconteceu? Ele acaba saindo da prisão, e ele acaba ajudando, sai assim por cima, né? Porque ele dá conselho para o faraó coloca ele como primeiro-ministro e tal. Agora eu quero chegar nesse estudo de hoje nas reações da nossa vida, né? Como nós reagimos
por causa dos estímulos que temos. Como nós reagimos por causa do que fazem conosco, né? Ah, mas eu não merecia, a pessoa só me humilha, eu tenho meus direitos, hoje em dia não é mais assim, a mulher tem seus direitos domésticos, o homem não deu certo, vai caçar sapo, coisa assim, né? Mas acontece que a nossa reação, ela mostra quanto que nós temos de Deus na vida, quanto que nós somos tratados, né? Quanto que nós somos purificados, lavados, transformados, abençoados, né? As circunstâncias da vida nada mais são do que lições, né? Estágios que nós temos que vencer e avançar, né? E aí, José, que foi preso, os colegas dele também falaram que iam ajudá-lo, saíram da prisão e esqueceram dele. E o menino tinha, assim, uma saga, né? Não faltaram desafios na vida dele e situações difíceis. Então, eu tomo essa história como nós precisamos aprender a reagir dentro do amor. Porque o amor é uma força poderosa, é um power. O amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Então nós temos que entender, não é o amor romântico das novelas, é o amor verdadeiro que desceu dos céus, né? Nos ensinou a viver, só recebeu pancada, que é Jesus Cristo, e morre numa cruz derramando a vida dele para nos salvar dos nossos pecados. Então o amor é um sentimento cultivável, é um sentimento que nós podemos tricotar, fazer ele crescer, nós podemos adquirir, armazenar, estocar para o dia mau, né? Porque se tem um dia mau, você vai ter que ter uma dose de amor maior. Então tem que estocar esse amor para quando a situação ficar difícil, você tem lá o seu estoque, né? Aí a pessoa fala, ah, amada, você não sabe como é meu marido. Você não sabe como é meu filho. Você não sabe como é que é a turma daqui do prédio. Você não sabe como que é a dor que eu tenho no meu corpo. E aí a pessoa acha que só ela, né? Só ela passa por problemas. Mas não, entre os irmãos de José, quem estava mais lascado era José, quem sofria mais era José. Era uma pancada em cima da outra, é vendido, apanha, é humilhado, depois vendido como escravo, depois traído por aquela mulher falsa e endemoniada, depois o próprio patrão não confia nele e manda ele embora, depois vai preso, depois no presídio o pessoal fala, eu vou falar de você lá pro rei quando eu sair, e não falou. Quer dizer, ele recebia burdoada de todo lado, né? Mas Deus tem a batata assando, né? Esse é um ditado meu. Minha mãe diz assim, sua batata tá assando. No sentido de que um dia eu te pego, né? Mas a batata assando que eu quero dizer é que hoje é que a coisa vai terminar bem. Você vai pegar essa batata doce, vai descascar e vai comê-la com um cafezinho quente e desfrutar da sua tarde. Então a batata que tá assando para a nossa vida é uma boa batata doce. Aí o que aconteceu? Depois que José sai do presídio, agora se torna primeiro-ministro do Egito, um grande administrador, um homem íntegro, um homem honesto, trabalhador, correto, mas ele tem um passado lá. Você pode dizer assim, os traumas da minha infância, você não sabe a infância que eu tive. Eu não conheço ninguém que teve uma infância muito boa, não. Da minha geração, não. E também de outra, também acho que não. A infância é complicada. A gente, quando é criança, quer crescer. Se eu crescesse, minha mãe me amava, me respeitava. A gente tem umas infâncias complicadas assim também. Então, se fosse para você justificar o seu comportamento negativo porque você sofreu, você não tem razão, porque é mais sofrimento do que José, do que Jesus, né? Então, o negócio é dar a volta por cima pelo amor, que o amor é que funciona, que resolve o amor de Deus dentro de nós. Aí o que acontece? Depois que a dor que ele sentia da ausência do pai, ele amava muito o pai dele, ele não tinha mãe. Ele era órfão de mãe, então gosta mesmo do pai. Então ele perde o pai, perde os irmãos, perde a nação dele, perde a igreja dele, o coral que ele cantava,
tudo que ele estudou, agora vai para uma nação que fala diferente, veste diferente, come diferente. Então, coitado, não estava por cima da carne seca. Mesmo tendo saído como primeiro-ministro do país, ele era um estrangeiro, né? Estrangeiro nunca tem grande valor na nação que está. Mas o que aconteceu? Deus sabe nos recompensar. Quando nós agimos corretamente, segundo os padrões da palavra de Deus, Deus sabe como nos recompensar. Deus tem tudo preparado, tudo armazenado. Tudo vai dar certo no seu tempo, no tempo do Senhor e no tempo que nós teremos maturidade para receber as vitórias. Aí o que acontece? O país do pai dele entra em fome e miséria. Agora veja só o que é um coração maligno, o que faz. Além de fazerem o que fizeram com José, olha o que fizeram com o coitado do pai, já idoso. Mentiram para o pai que José foi pego por um animal selvagem e mataram ele. Aí pegaram a túnica de José, né? Lambuzaram com o sangue de um bicho qualquer, levou para o pai. Olha, achamos a túnica só, o seu filho foi despedaçado. Olha a dor que esse coitado desse pai teve que ruminar tantos e tantos anos, né? Mas aí chega a hora, né? Deus dá a volta por cima. O país passou necessidade financeira, lá o Israel, né? Aí mandaram os meninos no Egito comprar mantimento, né? Farinha, milho, sei lá, castanha, as coisas gostosas que tinham lá. E quando eles vão para lá, José reconhece que são os irmãos dele, mas eles não reconhecem José, porque lá no Egito era outro cabelo, era outra roupa, outra maquiagem, outra túnica. Ele está diferente, também não é mais o menino que era, já é um homem maduro, já é pai de família, né? E os irmãos não o reconheceram, mas José reconheceu os irmãos. E José até chorou pela emoção de ver os irmãos dele. Mas a reação de José é que me deixa extremamente encantada. Vamos falar um pouco de temperamento, amadas. Todas nós, sem exceção, casamos com homens diferentes da gente, né? Os opostos se atraem. Então, quando a mulher é calma, doce, romântica, casa com um homem cheio de gás, bravo, resolvido, dinâmico, vamos lá, você é muito lenta, você é muito lerda, vamos lá, tal. Quando a mulher é mais dinâmica, né, despachada, casa com um homem calmo, né? Você fica assim, bem, já fechou a porta? Bem, tá na hora, olha, vai começar o culto, bem, né? Essas coisas. Então, eu e meu marido, como vocês também, somos casados com a pessoa completamente diferente da gente. Aí é que está a sabedoria de Deus, né? Os opostos fazem a harmonia, e a harmonia fazem o cântico ser mais bonito. Um solo é bonito, mas um dueto é mais bonito, né? Então, sempre que um é mais calmo, quando eu estou agitada, pegando fogo, agoniada, preocupada, eu falo, não, vai dar tudo certo, eu vou te ajudar, né? E aí eu desfruto da passividade dele. E quando ele tá desanimado, né, já tá na hora de partir com Jesus, já falo, bem, você é tão precioso, você faz tanta coisa boa nessa terra, você não vai determinar o seu fim, você não vai me deixar sozinha, eu preciso de você. Isso tudo, amada, é uma coisa muito gostosa, a gente vive bem, né? Ele é bom lá na cozinha, eu sou boa na arrumação, então a gente faz uma harmonia maravilhosa. Então, o que nós precisamos na vida? Tirar partidos das diferenças e usar de amor, misericórdia, perdão, sabedoria, graça, quando a coisa está difícil. Porque difícil, todas nós passamos por um momento difícil, ou com o marido, ou com o filho, ou com o país, ou com o patrão, ou com o professor, ou com o síndico do prédio. Eu sou síndica também. Então, veja bem, a gente sempre tem pessoas que são pedra no sapato.
Mas isso faz parte do processo do crescimento, faz parte do processo do amadurecimento, faz parte de nós avançarmos no reino de Deus e aprendermos a viver em amor, né? Temos que aprender. E aí José, ele me dá uma grande lição quando os irmãos finalmente vêm e ele manda chamar o pai e a família toda. Antes do pai vir, vem os irmãos, né? E ele fica tão comovido. Ele era um homem bem sensível, né? E ele vai para trás assim da tenda e ele chora, né? Porque de certa maneira, aí os meninos disseram, não, o pai tá vivo, o teu irmãozinho tá vivo, né? Acho que é Rubem, o outro menino lá. E aí isso tudo comove o coração dele. E ele já determinou que essa família vindo era um presente de Deus para ele. Não era hora de vingança, era hora de celebração. Ele colocou no coração dele quanto ele ia celebrar a vida com a família. Ele não gastou tempo e energia como ele ia se vingar. E tá lascado, é isso mesmo, você é um crápula, você não me merece. E você é isso, e você é aquilo, e você não se cuida, agora me dá trabalho. Sabe esses discursos do inferno? A gente tem que tirar do coração. Eu fico pensando, né? Às vezes a pessoa... Eu fico até comovida com isso. A pessoa está com uma doença grave. Você fala assim, tá vendo? Você comia de qualquer jeito, você não obedece, você não toma o remédio, você não vai no médico, você é relaxado. Agora vai dar trabalho para mim. Amados, misericórdia. A pessoa já está sofrendo, já está pagando um preço alto. Você vai enfiar, vai dar soco em ponta de... murro em ponta de faca. Não faz isso. Eu sei que vocês não fazem, né? Mas talvez alguém que algum dia vai ouvir essa live. Então nós não podemos, se Deus te dá o privilégio de cuidar do marido doente ou de um filho doente, é privilégio, você vai fazer com amor, você vai crescer com isso, você vai ver o Deus dos milagres do teu lado, né? Então o amor que eu quero celebrar hoje no Dia dos Namorados é o amor que perdoa, é o amor criativo, é o amor que tolera, é o amor que avança, é o amor que admira. Pede para o Senhor, me dá um óculos com uma lente adequada para eu admirar os meus filhos, para eu admirar meu marido, para eu admirar o síndico do prédio, para eu admirar as pessoas. Me dá uma lente do Senhor, porque existe uma lente amorosa. E Deus vai nos dar essa lente amorosa. Luísa, tô vendo um monte de gente aí, querida. Sueli Oliveira. Então, amadas, aí os irmãos voltam e o pai também volta. E em vez de ele fazer uma programação de vingança, ele fala com o faraó e ele manda construir casas novas para os irmãos, para o pai. Ele manda dar fartura, ele traz a família toda, aquilo vira uma celebração. O amor é para celebrar, né? Quando nasce um bebê a gente celebra, quando faz aniversário a gente celebra, quando casa a gente celebra. Então nós devemos celebrar o amor todos os dias, com as circunstâncias que Deus nos dá, né? Nós sempre estamos do lado de pessoas diferentes da gente, sempre, né? E a pessoa que é diferente acaba nos irritando, né? Porque a gente queria que fosse do jeito que a gente acha que devia ser. Mas aí entra a misericórdia de Deus. E a Bíblia diz, né? A lei de José nos dá uma grande lição de amor, perdoando os irmãos, perdoando todo mundo e vivendo em harmonia e celebração e desfrutando. Porque tem gente que fala assim, perdoa, mas não quero ver mais na minha frente não, que se lasque. Isso não é bem perdão, né? Isso não é bem perdão. E Deus sempre vai colocar pessoas no nosso caminho que vão despertar em nós o pior, né? Vai mostrar a sua carne, vai mostrar o seu bife, né? Mas aí é que Deus vai tratar da nossa vida, né? Bota uma cebolinha no bife para ficar gostoso, né? Põe a carne na pressão para ficar mole. Então nós vamos ser tratados, isso é privilégio. Então eu estava lendo hoje sobre o amor na Bíblia. E a Bíblia fala para nós nos revestirmos do amor.
revestirmos da misericórdia, revestirmos da solidariedade, revestirmos do perdão. Perdoa as pessoas, esquece, põe uma pedra em cima, aproveita aquilo que você tem de bom e desfruta, e não fica aí tricotando as tragédias da vida. Então, que Deus abençoe o seu casamento, se você tem o privilégio de ter um marido, que Deus abençoe os seus filhos, que Deus abençoe os seus vizinhos, seus irmãos, seus familiares, e que em vez da gente ficar dizendo ninguém me ama, ninguém me quer, ou só para mim que não dá certo, essa vida é dura, vamos celebrar, vamos fazer uma festa e vamos celebrar a vida, porque este é o presente que Deus tem para nós. Acima de tudo, revestivos do amor, né? Que o amor é o adorno, é o enfeite, que torna essa vida muito mais gostosa e muito mais feliz. Certo, amadinhas? Foi isso que Deus colocou no meu coração. Eu vou orar por vocês e por mim e por todos nós. Parece uma bobagem, mas a nossa cachorrinha da família, a cachorrinha da Carol, a Belinha, tá bem doentinha e hoje foi no hospital para fazer os exames e tal. E eu orei a Deus, porque a Bíblia fala que o justo cuida bem dos seus animais. Então eu não estou errada quando eu oro e peço libertação de Deus para nossa cachorrinha. E ela vai ter que fazer uma cirurgia, talvez colocar uma prótese de patinha. Então ora pela minha Belinha, tá? Vocês olham pela minha Belinha? O nome dela é Bela. E a gente chama de Belinha. Eu chamo Belilica, Lilica. Mas ela agora está doentinha, fui visitá-la antes de ontem. Levei um biscoitinho, porque eu não tenho animal na minha casa, não quero ter mais, já tive, porque agora nós estamos em outra vibe, né? Em outra situação. Mas a minha filha tem, a Carol e o Luiz Augusto também tem, eu gosto muito dos bichinhos, né? A gente trata bem. E então, ore pela Belinha, para que tudo dê certo, se ela for fazer a cirurgia, que Deus... Falei para Deus, nós decidimos o seguinte, se a doença for muito difícil, o melhor é sacrificar para a bichinha não sofrer. Se a doença tiver tratamento, então vamos orar para ela ser bem tratada, né? Então a vida é assim, né? Se não tem jeito, a gente aceita e na paz. E se tem jeito, a gente enfrenta o processo da cura, né? Vamos orar? Deus querido, obrigada pelo teu grande amor. O Senhor é um Deus tão maravilhoso. O Senhor veio nos ensinar, morrendo numa cruz, naquela hora de tanta dor. O Senhor falou, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Senhor, perdoa as pessoas que nos magoam, porque às vezes nem percebe que estão magoando. E perdoa nós também quando magoamos as pessoas, às vezes até por querer. Nos ajuda, Pai, a desfrutar do perfume, do sabor, da alegria do amor. Ensina-nos a viver os nuances maravilhosos do amor e dá-nos sabedoria para podermos contornar as situações difíceis com a sua graça. Pedimos por todas as crianças na face da terra, todos os enfermos, pedimos, Pai, pelos presidiários, pelas viúvas, os órfãos, pelos pastores, que foi dia do pastor ontem, que o Senhor abençoe todos os pastores na face da terra, dando para eles criatividade, revelação, saúde, vigor, crescimento no ministério, que a igreja avance na face da terra, Pai. Obrigado que o Senhor é um Deus tão tremendo. Abençoa as famílias que estão conosco e aquelas que vão assistir talvez daqui a alguns anos essa palavra, que elas sejam restauradas pela graça e autoridade do amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta com a graça de Deus. Nós te louvamos, Pai, nessa tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus, que bom estar com vocês. Que Deus possa abençoar todos. Meu maridinho fez lá o tratamento no olho, mas logo passou bem, é só um dia, 2 dias que ele fica mais baqueadinho, depois ele fica bem. E justamente na quarta-feira, na segunda eu não fiz live por essa razão. Na quarta eu ia lá visitar a Belinha, né? Mas aí o meu neto veio passar o dia aqui conosco, o Pedro, então não dava para fazer a live também com ele aqui. Eu queria dar toda a atenção para ele e tal, né? Mas é isso, amadas. Com a graça do Senhor Jesus,
Nós nos veremos na próxima quarta-feira. E que Deus nos dê graça, nos capacite a viver o amor que Ele tem, o amor dEle na nossa vida e na vida das pessoas. Amém, queridas? É isso. Amo vocês. Até quarta, se Deus quiser. Tchau, tchau.